Bom dia, meu nome é Hanna Oliveira, sou acadêmica de odontologia da Faculdade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Hoje iremos entrevistar a professora e doutora Franciele Werner para a Liga Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética. Bom dia. Bom dia, Hanna. Obrigada pelo convite à Liga. Meu nome é Franciele, sou cirurgiã dentista, mestre, especialista em radiologia odontológica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e sou doutora em radiologia odontológica pela Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a FOP Unicamp. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Fran. Vou começar as perguntas. O tema de hoje vai ser tomografia computadorizada de feixe cônico no fluxo digital. Fran, o que é tomografia computadorizada de feixe cônico? Bom, a tomografia computadorizada de feixe cônico é um exame por imagem que utiliza a radiação ionizante, a radiação X. É um exame que veio trazer muitas vantagens para a odontologia, porque por meio desse exame a gente consegue fazer a avaliação tridimensional das estruturas maxilofaciais, as estruturas mineralizadas, dentes e ossos, sem sobreposição de imagem. A gente consegue fazer a avaliação nos 3 planos do espaço. A gente consegue fazer a avaliação no sentido coronal, no sentido sagital e no sentido axial. Então, ele elimina todas aquelas limitações impostas pela bidimensionalidade dos exames radiográficos como periapicais, radiografias panorâmicas. Então, em resumo, é um exame tridimensional que utiliza a radiação ionizante para avaliação dos tecidos mineralizados. Ótimo. Quais são os critérios para a indicação dessa tomografia de feixe cônico? Existe um documento que rege os critérios, quais são realmente as indicações da tomografia computadorizada de feixe cônico, que é um documento chamado CEDENTEX-CT. Esse documento, ele é um documento internacional e dentro dele a gente consegue verificar a indicação para todas as especialidades da odontologia para esse exame. Então, a tomografia tem diversas indicações em todas as especialidades da odontologia, mas a gente não pode se esquecer que é um exame que utiliza a radiação ionizante, a radiação X. Então, a gente precisa sempre fazer a indicação de forma criteriosa, respeitando aí um princípio que a gente chama de princípio de Alada, que a dose que fala que a gente deve manter a dose de radiação a que o paciente é exposto tão baixa quanto suficiente para que a gente faça o diagnóstico. Então, a gente sempre deve fazer a seguinte pergunta: ao solicitar o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico, esse exame vai trazer benefícios para o tratamento do paciente? Ele vai responder alguma dúvida que só com o exame clínico ou com exames radiográficos como periapicais e panorâmicas a gente não conseguiu responder? Realmente, avaliar o paciente de forma tridimensional vai agregar alguma coisa ao plano de tratamento? Se a resposta for sim, se a gente conseguir justificar a exposição do paciente à radiação X para a realização daquele exame, então a indicação está correta, tá? Pensando especificamente agora na reabilitação oral, sem sombra de dúvidas, a aplicação, a aplicabilidade mais difundida e hoje considerada padrão ouro desse exame é na implantodontia. Então, para o tratamento reabilitador com implantes, o exame tomográfico ele deve ser sempre o exame de escolha, porque através da tomografia a gente vai conseguir fazer o planejamento com uma grande previsibilidade para o paciente, para o sucesso e segurança do tratamento. Qual é a aplicabilidade da tomografia computadorizada de feixe cônico nos tratamentos reabilitadores orais? E quais são as vantagens que essa tomografia vai ter no fluxo digital? Bom, então como eu me antecipei agora há pouco, a principal aplicabilidade, sem sombra de dúvidas, é quando a gente pensa nos tratamentos reabilitadores extensos, com implantes, ou mesmo que sejam implantes unitários, porque é sem sombra de dúvidas o exame padrão ouro para estabelecimento do plano de tratamento correto desses pacientes. Mas hoje a tomografia ela nos dá, pensando de forma geral na reabilitação oral, possibilidades imensas
principalmente quando a gente pensa na união, na possibilidade da fusão das imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico com as imagens obtidas, por exemplo, por meio dos escaneamentos intraorais e escaneamentos faciais. Então, com essa fusão, a gente tem ali no computador, a um clique de distância da gente, o paciente, uma reprodução fiel, super fidedigna do paciente. Então, ali a gente consegue fazer planejamentos que vão depois, né, ser utilizados para, por exemplo, fazer enceramento de coroas, de próteses fixas. A gente consegue fazer todo esse planejamento, porque com o escaneamento intraoral apenas, a gente consegue fazer esse tipo de planejamento também. Mas quando a gente tem o dado a mais da tomografia para ver ali, além de dente e mucosa, o que tem por baixo, né, como é a estrutura óssea daquele paciente, como ele se articula, maxila e mandíbula, quais são essas relações intermaxilares, intermaxila e mandíbula. Então isso aumenta muito para nós a previsibilidade. E já tem estudos que mostram também a possibilidade de usar a tomografia computadorizada de feixe cônico para escanear, por exemplo, um modelo de gesso que já existe de algum preparo, ao invés de usar o scanner intraoral, porque apesar, né, dos avanços tecnológicos, a gente sabe que hoje ainda o scanner intraoral não é a realidade de todos os locais. Mas, por exemplo, se você está numa cidade que não tem um scanner intraoral, mas tem um tomógrafo de feixe cônico, é sim possível fazer um planejamento de uma restauração por meio do sistema CAD/CAM, e aí toda essa parte do CAD, do design da peça, vai ser feito em cima de uma imagem de tomografia computadorizada de feixe cônico. Não existe ainda, né, na literatura, os estudos mostram que a precisão do scanner intraoral é superior à da tomografia computadorizada, porque a gente sabe que, falando de reabilitação, né, de coroas unitárias, por exemplo, que micrômetros fazem diferença, então tem uma margem tolerável, e aí a gente tem um estudo recente muito interessante que mostra que, acho que, se não me engano, com o scanner intraoral, o valor encontrado lá foi de 40 a 60 micrômetros e com a tomografia foi de 100. Então é um valor superior, mas que ainda assim os resultados são bons. E a gente tem que fazer algumas considerações, né? Vocês que estão aqui na Liga Acadêmica, que a gente discute ciência, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente lê esses trabalhos comparando a tomografia com o scanner intraoral, porque tem alguns critérios que vão influenciar diretamente na qualidade dessa imagem da tomografia, que pode influenciar no resultado final. Mas acredito que isso a gente vai conversar mais para frente. Ao realizar a associação da tomografia computadorizada de feixe cônico com o fluxo digital, existe algum cuidado técnico a ser observado? Sim, é justamente sobre isso, né, que eu queria comentar com vocês. Existe sim muitos cuidados técnicos que a gente tem que levar em consideração, porque a tomografia computadorizada de feixe cônico é um exame que os parâmetros, os fatores de aquisição que a gente seleciona lá antes de realizar o exame do paciente vão influenciar diretamente na qualidade da imagem. Então a gente tem que pensar que aqui nessa situação, né, vamos pensar no planejamento de uma prótese fixa, seja ela unitária ou não. A gente precisa de uma precisão muito alta, a gente precisa que ali a peça que vai ser planejada em cima daquele exame seja uma peça de adaptação perfeita, que não tenha gaps marginais, que ela se adapte perfeitamente no preparo que foi realizado. Então, quanto mais precisa for a imagem de tomografia de feixe cônico, quanto mais capaz for o exame de reproduzir fielmente as estruturas da cavidade bucal, melhor vai ser. E para isso a gente tem que se atentar a esses parâmetros de aquisição, que é o voxel, que é a unidade submilimétrica que forma a imagem da tomografia computadorizada de feixe cônico, e também o FOV, que é o campo de visão, a área que será escaneada na boca daquele paciente. Então, o recomendado hoje é que a gente sempre trabalhe para obter imagens mais precisas e mais acuradas, que a gente sempre trabalhe com o menor FOV disponível no aparelho e também com o menor voxel.
E aí eu faço uma ressalva. Não são todos os aparelhos disponíveis no mercado que têm a possibilidade de trabalhar um FOV pequeno e um voxel pequeno. Então isso é importante que vocês fiquem atentos, porque também não é só porque tem um aparelho de tomografia disponível na cidade que vai dar certo o planejamento. Não, precisa ser um aparelho que permita a realização da imagem com um protocolo indicado para essa finalidade. Quais vão ser, se existe alguma contraindicação, alguma limitação relacionada à tomografia no fluxo digital? Sim, infelizmente essa é uma contraindicação, né? E não contraindicação propriamente dita, mas assim, uma grande limitação. E em alguns casos é sim uma contraindicação, que é a presença de artefatos metálicos, principalmente os artefatos metálicos. Artefatos na imagem nada mais são do que imagens indesejadas ali naquela região. E uma das principais formas de artefato que existe na tomografia de feixe cônico é o artefato metálico, que é resultante da presença de elementos de alta densidade na cavidade bucal. Então, sejam coroas metalocerâmicas, sejam núcleos metálicos fundidos, os próprios implantes dentários, que são componentes, né, que possuem elevado número atômico. E aí, quando a radiação X incide ali naquela região, vai ter uma interação da radiação X com esses elementos e isso vai resultar num artefato, numa imagem indesejada. A gente fala que lembra raios de sol. A gente olha a imagem tomográfica e vê um monte de estria clara e escura, que a gente chama de estrias hipodensas e hiperdensas, que dificultam muito a avaliação e o diagnóstico. E aí, pensando no fluxo digital, esses artefatos eles vão atrapalhar demais a segmentação, que é quando a gente vai limpar ali a imagem da tomografia para reconstruir o modelo tridimensional. Então, dependendo do caso, se é um paciente que tem muito metal em boca, né, ou por exemplo, é um preparo metálico, aí a tomografia fica contraindicada, porque o resultado certamente ficará prejudicado. Quais são os principais softwares de interação sobre a tomografia e os sistemas CAD/CAM? Então, existem muitos softwares disponíveis no mercado. Existem softwares próprios, por exemplo, dos scanners intraorais. O Atrichape, por exemplo, tem o software dela que permite a importação de imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico também. Mas aqui eu destaco um software que ele é de acesso gratuito, de acesso livre, que é o Blue Sky Plan. O Blue Sky Plan ele tem sido muito utilizado para esse planejamento no fluxo digital. Ele tem muitos recursos, até quando a gente está trabalhando só com o arquivo STL, que é o arquivo do scanner intraoral. Temos também o Mesh Mixer, mas não posso ficar limitada a falar só sobre esses dois, porque existem aí inúmeros outros no mercado, sejam eles pagos ou que a gente tem visto hoje também, né? A criação de startups. Tem uma startup no Brasil já que chama BDS, que ela faz todo esse planejamento virtual. Ela tem profissionais capacitados para fazer isso, e a gente faz o upload lá da Tomo, faz o upload da STL e eles conseguem, por meio dessa plataforma deles, fazer o planejamento. Mas se estiverem trabalhando com algum outro, por exemplo, algum outro scanner intraoral, tem que verificar com o fabricante se eles também possuem no software deles a possibilidade da integração das imagens no formato DICOM, que é o formato da tomografia. Ótimo, Fran, muito obrigada pelo passar mais, né, um pouquinho do que você sabe pra gente. Fique com a gente nos próximos capítulos. Inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. E esse foi mais uma entrevista com a professora e doutora Franciele Verme. Obrigada, Hanna, pelo convite, a liga.